Olá pessoal, meu nome é Carol Mestre. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. E nós estamos aqui para mais um episódio do seu podcast semanal sobre medicina, habilidades médicas e tudo que contempla aí esse assunto. Hoje, mais um episódio de um podcast técnico em que a gente vai entregar um conteúdo em 15 minutos, esse é o objetivo, sobre um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, de forma prática, rápida e bastante objetiva. Se você é estudante de medicina ou médico recém-formado, não pode deixar de assistir ou ouvir esse episódio. Se você quer ter um raciocínio clínico ali robusto, uma didática na condução dos seus pacientes e um raciocínio elaborado e organizado, que eu acho que é uma coisa que faz muita falta na prática. O nosso objetivo aqui é ser sucinto, prático. Então aqui a gente não vai falar sobre o tema de maneira extensa, mostrando todo o conteúdo, não, que não é o nosso objetivo agora. Bora de caso clínico? Bora. O homem, 26 anos, previamente ígido, chega no pronto-socorro com febre, dor de cabeça intensa a 12 horas, náuseas, fotofobia e uma sensação de corpo mole. Homem e corpo mole na mesma frase. Eu acho que esse é um fator confundidor importante, né? Assim, se tivesse colocado eu acho que o diagnóstico seria mais fácil. Mas como é do sexo masculino, assim, febre, cefaleia intensa, náuseas e fotofobia é uma coisa que não tem, já fica fácil. Só o sexo masculino já, pela febre, já teria isso tudo, né? Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, vamos focar no caso clínico, então. Bora. Então, retomando. Um homem de 26 anos chega no pronto-socorro com febre, cefaleia intensa, 12 horas, náuseas, fotofobia e a sensação do corpo fraco. Ele é admitido na sala de emergência, temperatura de 39 graus, frequência cardíaca de 118 batimentos por minuto, PA de 100 por 60. Tá lento para responder, mas orientado. No exame chama a atenção uma rigidez de nuca discreta. Você nota algumas lesões, tipo petequias, distribuídas pelo corpo. A gente tem alguns pontos importantes. Sim. O paciente tem uma cefaleia de início agudo, a 12 horas. Pior dor da vida. Uma cefaleia intensa, que fez ele, inclusive, procurar o pronto-socorro, e com alguns dados importantes. Ele tem febre, ele tem fotofobia. Náusea. Ele tá um pouco lentificado. Sim. Né? E no exame físico, chama atenção duas coisas. Região de nuca e essas petequias aí. Isso é um sinal de alerta para a gente, para o diagnóstico desse paciente. Nesse paciente, e assim, em todo paciente que você tem uma cefaleia com febre, uma cefaleia de forte intensidade, febre, alteração do estado mental. E náusea também, que entra como outro fator, né? Sintoma ali. Eu tenho que pensar em meningite, não tem jeito. E aqui, gente, o erro principal é você atrasar o diagnóstico e as condutas necessárias. Recentemente, a gente teve um paciente internado com um quadro que não era tão robusto como esse, mas ele tinha, sim, dois dos sinais mais comuns, que ele tinha febre, ele tinha náusea e uma cefaleia. O contexto desse paciente inicialmente estava tratando até uma sinusite, e aí ele é internado como um tratamento de sinusite, mas ignoraram o fato dessas alterações levarem ao diagnóstico de meningite. Então, nossa motivação principal para trazer esse caso de meningite é esse alerta da importância do reconhecimento precoce e da condução adequada desses pacientes. Perfeito, Carol. Então, esse paciente chegou no pronto-socorro, tem que tomar decisões rápidas, reconhecer esse paciente rapidamente e tomar algumas condutas que são fundamentais. Dividindo a abordagem desse paciente em 4 blocos, vamos colocar assim, eu preciso estabilizar esse paciente. Tá? Então, se eu suspeitei de meningite, eu tenho que isolar esse paciente até que se prove o contrário. Sim. Tá? Então, assim, esse é um paciente que chegou na sala de emergência e se move criatura. Exatamente. Não dá para você ficar ali esperando, sentadinho. Monitorização, importante demais. Se precisar de oxigênio, obviamente, acesso venoso é imperativo, obviamente, e terminar o exame físico desse paciente. E eu vou decidir, eu preciso fazer uma imagem antes? Se esse paciente tiver algum sinal clínico no seu exame físico de hipertensão intracraniana, aí eu acho importante.
quando eu falo imagem antes, é antes da punção licórica, mas o mais importante, gente, é antibiótico, tá? Eu não posso atrasar meu tratamento antimicrobiano, tá? Então, assim, esperando uma punção lombar, por exemplo, esperando uma imagem, por exemplo, não. A prioridade é o antibiótico. Então, coleta que precisa coletar exame laboratorial, coleta as hemoculturas, por exemplo, tá? E começa o antibiótico para esse paciente. Aí, Fafai, que você traz pra gente com elegância, sabedoria como ninguém, como é que nós vamos decidir o antibiótico desse paciente? Esse paciente tem que pensar quais são os causadores da meningite do ponto de vista microbiológico. Um dado do exame físico que é importante são essas petequias, né? Isso pode ser meningococcemia, né? Então, assim, essa é a bactéria principal que a gente tem que cobrir. Então, o meningococo é muito importante, tá? Então, assim, listéria é outra bactéria. Por que eu estou listando isso, tá, gente? Assim, porque é importante, principalmente para o paciente imunocompetente, né? Ceftriaxona, tá bom? O guideline americano, principalmente, orienta muito por conta de estáfilo, né? E alguns enterococos, o uso de vancomicina. Então, o guideline é ceftriaxona com vancomicina, tá bom? A gente tem um estudo no Brasil e a gente tem essa epidemiologia muito fraca no Brasil porque a gente não tem muita produção científica, né? Então trazer isso para o nosso universo é difícil. Menos de 1% desses pacientes com meningite tem isolado um estáfilo resistente e precisariam de vanco. O que a literatura recomenda é que em casos graves a gente dê. Então, acho que assim fique como regra. Paciente com disfunções orgânicas mais grave, associe vancomicina e ampicilina, né, para cobertura de listéria. Tá? Então, assim, é muito importante que a gente definir isso na chegada do paciente no pronto-socorro. Já que a gente está falando de abordagem terapêutica, né, da abordagem medicamentosa, outros dois grandes pontos aí que as pessoas têm dúvida na prática é quando adicionar o aciclovir no esquema. Lembrando, gente, eu ainda não tenho o resultado da punção. Esse paciente ainda não foi submetido. Tudo que a gente está falando aqui é empírico, porque o resultado da punção ele vai nos ajudar muito. Dependendo do perfil ali que a gente vê do líquor, a gente consegue direcionar e adaptar, né, adequar a nossa terapêutica. Mas vamos colocar aqui numa situação de um início da terapia ali empírico. Aciclovir e dexametasona. Aciclovir, tá? Alteração comportamental, alteração do nível de consciência mais grave, tá? Crise convulsiva, tá? Isso tudo são dados clínicos que te direciona a indicação do aciclovir, tá bom? E aí é muito importante, gente, assim, você tem dúvida, você está inseguro com relação a aqueles dados clínicos, você não precisa de esperar o líquor. Muitas vezes com o líquor você pode até suspender, Isso. mas não precisa de atrasar se você viu esses exames ou esses dados clínicos no exame do paciente ou na história clínica dele e está na dúvida, dê o aciclovir. E o corticoide? Sim, existe benefício do uso do corticoide dexametasona nos pacientes com meningite, tá? Então, assim, imperativo? Não, tá bom? Mas, sim, importante, tá? Não é algo que não precisa ser urgencializado, assim como um antibiótico, mas sim, a dexametasona, ela pode, tá? Ela como tratamento adjuvante no tratamento da meningite. O principal é o antibiótico. Isso. O principal é o antibiótico. Dexametasona, ela entra como adjuvante, tá bom? Nos casos de meningite bacteriana, por exemplo, o mais rápido possível, idealmente junto com a primeira dose do antibiótico. Mas, gente, não substitui nem deve ser realizado antes da terapia antimicrobiana, tá bom? Antibiótico é a prioridade. Perfeito. Então já falamos da estabilização desse paciente, né, do manejo inicial. Quando eu devo fazer uma imagem antes da punção? Você já falou na suspeita ali de uma síndrome de hipertensão intracraniana ou, né, se tem suspeita de sangramento, de alguma hemorragia. Aí, se você tem uma tomografia disponível, sim, faça a tomografia antes de coletar o líquor. Vai coletar o líquor, nós vamos falar sobre líquor a seguir. Mas é importante que nada disso atrase o que a gente acabou de comentar, que é a abordagem terapêutica e ali medicamentosa desses pacientes. Perfeito. Lembrar do antibiótico,
lembrar do que você quer cobrir, que isso é muito importante e norteia todas as nossas decisões acerca de antibiótico terapia, né? Lembrar disso, assim, o que eu tô querendo cobrir e a penetração daquele foco que eu tô querendo cobrir. Então aqui, ceftriaxona na dose de cobertura do sistema nervoso central, 2 gramas de 12 em 12. É importante lembrar disso. E sobre o líquor, que eu acho que é o que falta, né? O que a gente tem que pedir? Que a gente vai fazer, funcionar e coletar o líquor, ok, não temos dúvida, né? Então, assim, a gente não pode esquecer, tá, gente? De contagem de células, tá bom? Citologia, citometria, proteínas, glicose, GRAM, cultura, lactato é desejável se você tem no seu serviço, verdade. tá bom? Tá? Então, e lembrar na análise desse líquor dos padrões, né? O que a gente vai ver na meningite bacteriana, na meningocefalite viral e por bactérias ou micro-organismos atípicos também. Né? Então, assim... Na bacteriana típica é muito comum a gente ter uma pressão de abertura alta, um predomínio de neutrófilos, uma hiperproteinorraquia e uma glicose consumida, quando comparada à glicemia desse paciente. Na viral, mais linfócitos, a glicose geralmente está ali normal, preservada, não tem um consumo tão importante como bacteriana, e a proteína não é tão elevada como a gente vê na bacteriana. Exatamente. Pacientes com evolução mais arrastada, mais insidiosa e com um líquor, tá? Com um predomínio de linfócitos, uma hiperproteinorraquia e uma glicose mais baixa, eu tenho que pensar em fungo ou tuberculose. E a gente tem o FilmArray, que é um painel ali que não está tão disponível assim em todos os lugares, mas quando a gente tem ajuda muito, porque é uma avaliação por meio de PCR, né? Que a gente tem o diagnóstico etiológico, microbiológico mais rápido. Quando você tem disponível tanto o FilmArray quanto o Maltitov, por exemplo, é muito interessante usar essa ferramenta por agilidade mesmo do diagnóstico. 3 erros muito comuns que a gente vê na abordagem desses pacientes com suspeita de meningite. O principal deles, não dar antibiótico. Não esperar exames laboratoriais, pedir exame de imagem, pedir o líquor antes de começar o antibiótico. Exatamente. O erro na ausência de suspeição de meningite também, ou subvalorização, acho, dos sintomas. E não pensar também na possibilidade de encefalite, quando a gente tem alteração comportamental, convulsão. Perfeitamente. Então, e o corticoide não é prioridade, a prioridade é o antibiótico, mas assim que possível, e principalmente na primeira dose do antibiótico, a gente tem que dar um corticoide. Lembrar dele, lembrar da dexametasona, lembrar dos antibióticos que a gente usa na prática. Então, você falou ceftriaxona na dose de cobertura do sistema nervoso central, ampicilina para cobertura de listéria, principalmente imunossuprimidos, naquele contexto ali que a gente precisa, e vancomicina principalmente nos casos de maior gravidade, lembrando aí da nossa baixa prevalência de MARSA, mas que nos casos onde a gente tem disfunção orgânica ou uma apresentação mais grave, vale a pena a gente iniciar e depois qualquer coisa a gente suspende. Lembrando, gente, para iniciar o tratamento não depende do resultado de líquor. E isso aí é super interessante, porque torna isso que a gente está fazendo aqui muito poderoso. Exame físico e anamnese são imperativos na decisão clínica ali no beira-leito. E não vai depender de exame. Não vai depender de exame. Então é aí que a prática faz toda a diferença, né? O raciocínio clínico, uma boa bagagem de conhecimento vai salvar seu paciente. Uma grande amiga minha fala que a gente não cumprimenta quem a gente não conhece. Então, assim, se você conhece a doença, você vai suspeitar e vai tratar mais rápido. E com esse passo a passo aqui, nosso objetivo foi falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre meningite, trazer para vocês os pontos principais aí da nossa prática que a gente vê como erro, como vocês não podem cometê-los e de uma forma leve, didática, trazer aí alguns pontos principais dessa discussão. E rápida. Prática. Exatamente. Falamos, eu acho que dessa vez em 15 minutos. Eu acho que sim. Aqui a gente, no Chama Clínica, a gente forma com excelência, atua com eficiência e inspira com verdade. É isso. Bora pra prática clínica. Muito obrigado, Tchau. pessoal. Um abraço.